Estamos de volta com Roda de Mulheres, hoje falando sobre o protagonismo feminino no cinema. E aqui conversando com essas cineastas maravilhosas. A gente estava falando no bloco anterior sobre essa questão que até a Camila falou de que as mulheres poderiam puxar mais as outras mulheres para os filmes, né? Eu acho que os temas que vocês trouxeram para o Festival de Cine Ceará esse ano, acho que foram muito importantes e falou muito a respeito da mulher. Por exemplo, o Vozes da Floresta fala muito das mulheres, né? Da força da mulher que está lutando pela sobrevivência, lutando pelo meio ambiente. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse teu Então, Voz da Floresta é isso, né? São 11 mulheres que lutando, né? Estão na luta pela sobrevivência do planeta, né? Para salvar a Amazônia, né? Para manter o modo de vida tradicional delas e sobreviver, né? Junto com a floresta e com isso tudo. E ele ficou muito muito atual, né? Hoje com a Amazônia em chamas, né? E todos os problemas de mudanças climáticas acontecendo, né? O filme está super atual, infelizmente. E o filme é tão atual e também o problema da Amazônia é tão urgente que foi gravado em 2015. Em 2019 ele ainda continua atual, porque o problema da Amazônia, na verdade, piorou, ele né? não é de hoje, Piorou, né? Porque piorou. Como foi esse teu trabalho lá, essa tua vivência com essas mulheres? Então, elas são sensacionais, né? Eu acho que a grande coisa que elas trazem é a história de vida delas, é a luta delas, né? É esse protagonismo, né, importante, né, dessa mulher. A Amazônia, a gente fala que a Amazônia tem um gênero feminino de luta, né? A luta na Amazônia é uma luta feminina, né? São indígenas, são quilombolas, são quebradeiras de coco, são ribeirinhas, né? E elas é que estão na frente, né, de salvar a família, né? A família delas, de salvar o planeta, de sobreviver. Também, elas estiveram agora em Brasília, na Marcha das Mulheres, de forma lindamente lá, nos representando, as índias, exatamente, né? tanto as mulheres indígenas quanto as Marchas das Margaridas. A Marcha das Margaridas. Teve uma questão aí, que elas expulsaram os madeireiros de dentro da terra deles, da reserva deles. Tem toda uma força, né? Tipo, elas são intimamente ligadas com a natureza. Não é do tempo das meninas, mas desde a Índia Tuíra, né? Que botou aquele facão na cara né, que impediu a construção da usina. Não era Belo Monte, na época era não foi nem o cacique, né? Não, foi a Índia, colocou... foi a Índia Tuíra, que foi lá com um facão, mas botou na cara do cara e virou manchete no mundo todo, e aí... Que essa coisa da força da mulher, que a mulher não é forte, né? Que é frágil, isso é inventado, né? Na verdade, a mulher é super forte. E é classista também, né? É classista. Porque quando a gente fala da mulher que foi educada para estar em casa, quais foram as mulheres que tiveram que ficar em casa, puderam ficar em casa, né? E quais foram para a rua trabalhar também. A dona Nícia é uma das pessoas lá no Quebradeira de Coco, ela fala que ela, durante anos, ela era presidente do sindicato, mas não podia ser ela, não podia assumir, porque só podia ser homem. Então elas lá sofrem um machismo pesadíssimo. Né? E elas não poder que levam aquilo tudo, não podia participar, só podia participar mulheres solteiras, mulher casada não podia participar de sindicato. Então tem uma série de questões que elas foram quebrando, de sanções, né? De sanções, que elas foram quebrando, foram vivendo. Mas que é interessante que dentro das tribos agora existe um trabalho muito interessante de empoderamento feminino, né? Que acho que isso está quebrando com muitos paradigmas aí. Pois Eu acho que em todo lugar está tendo esse movimento da sororidade, das mulheres que foram também educadas, que competem. Isso é uma invenção para que a gente não tenha força. Exatamente. Né? A competição entre mulheres é exatamente para a gente não ter força. Porque aí eu fico... A outra é minha rival. Imagina, a outra é minha irmã. Soror, é de irmãs, né? Claro. Sororidade é irmandade. Então, na verdade, nós somos irmãs e a gente sabe sentir o que a outra está passando, não é um pensamento. Você sabe o que a outra está sentindo e você pode apoiar. Eu acho que o filme da Helena fala um pouco dessa questão, né? Tremorier, da Helena também tem a questão feminina forte, né? Tem demais. Como é? Conta um pouco dessa história. Eu acho que fala muito da coletividade como algo que surge muito forte em tempos de dor e de violências sofridas, assim. O nosso filme, ele fala muito da violência estatal, tanto do encarceramento em massa, fala da violência policial também. E aí entra a ligação entre as mulheres, a resistência delas, a força que elas dão umas para as outras, assim. O filme, ele se passa em muitos tempos, assim, ele mistura tanto um futuro não localizado, né, para a gente se deslocar, colocar em perspectiva um pouco a história, mas traz 2013, traz 2016, traz vários tempos em que a gente
para a gente poder refletir sobre a permanência de certas violências, né? De certas estruturas. É uma distopia. É uma distopia, sim. Quantas mulheres trabalharam nos filmes de vocês, tipo, no mais atual, assim? O meu, quem não era diretor de arte, fotógrafo, a técnica, que é eletricista, os outros todos. Até quem montou, quem finalizou, quem fez a trilha sonora. Então, assim, só não o som, mas foi mulher, eu fiquei rodeada de mulheres. O filme foi todo, assim, cuidado por mulheres. Né? Inclusive, no filme, né, da Moema, a gente tem duas pessoas que participaram, duas mulheres do filme, né? Tanto a Alana quanto a Germana participaram do filme Se Arrependimento Matasse, da Moema, né? Que pode já engatar aí e falar um pouco do filme. O filme começa desde com o protagonismo feminino desde o roteiro, né? Que é da Caroline Traeger. É difícil, né? Mas essa é orense. Né? A Alana também deu uns toques no roteiro. Eu fiz o tratamento final do roteiro. Eu na direção. Assim, ele não tem uma questão de uma história de heroínas, de uma certa forma, né, jogando isso, né? Mas ele fala de como essas mulheres, conta a história de 4 mulheres, de como essas mulheres, né, tentam lidar com as dores, né, de suas existências, né? Dores da alma, né? Dores da alma, abandono, traição, essas coisas, amor, mas educação, não tem... Educação que aprisiona. Isso, que a educação que aprisiona. E fala um pouco dessa questão do patriarcado, né? Totalmente. A sua personagem, ela é a personificação. E da superproteção, né? Da família com relação à filha. É quase uma superproteção, né? E foi uma experiência bacana. Foi um mar de mulheres. E eu não tive nenhum problema, assim, né, de preconceito, de brigas ou de... Né, foi um set tranquilo. A gente até terminava antes do horário. Foi bacana. Foi gostoso. Foi incrível. E a Sabina, ela traz pra gente um registro muito importante da nossa história, a história do Ceará, que é a questão desses campos de concentração que existiram, muita gente não sabe, mas no Ceará, os flagelados que estavam fugindo das secas, eles eram colocados em campos de concentração em situações miseráveis. Mas quem pode contar melhor é a Sabina. A gente teve muitas meninas também trabalhando no filme, em vários também distribuídas assim, e braço direito, né? Eu dirigi, a Carol Vieira fez assistência de direção, né? Também teve meninas na direção de arte, né? Então assim, é muito interessante. Eu acho que você mesclar assim é interessante. Eu acho que é massa você dirigir, acho que é importantíssimo ter mulheres dirigindo, mas principalmente o que a gente quer dizer com os filmes. Eu acho que a gente muda a história quando a gente muda o que esses filmes estão dizendo. Porque desde a década de 20, esses filmes, eles têm as mulheres sendo protagonistas, elas estão lá, mas elas estão dizendo o quê? Elas estão falando de quem? Estão servindo a quem? Os seus corpos estão falando para quem, né? Então, assim, é importante a mulher estar no cinema não apenas para estar por trás da câmera, mas para que as nossas histórias, as nossas dores, tudo isso que a gente tem... É sobre o quê, né? É sobre o quê? O mais importante, eu acho que a gente vai mudar todas essas questões que estão aí quando a gente for ouvido, quando os filmes falarem sobre a gente. E outra coisa, a gente se engana que não há público. Assim, as mulheres querem se ver, elas estão cansadas de ver mulher no cinema pautando coisas dos homens. Até porque o cinema teve um papel super importante nessa formação também, né? Quando a gente pensa nos primeiros filmes, inclusive os filmes mudos, né? Eles já tinham um estereótipo, principalmente os filmes hollywoodianos, eles já nos apresentaram esse estereótipo e ele teve uma parcela de culpa muito importante, eu acredito, nessa estereotipização da mulher. Estereótipo, né? E uma coisa que você falou que tem mulheres no cinema, mas também tinha mulheres nesses currais. Tinham. Eu imagino como era ser mulher naquela época, 1932, e
estar junto ali no meio daquela, dentro de currais, até o nome já um pouco... Eu vejo assim, eu acho que nós mulheres somos muito fortes. Não é porque a sociedade é patriarcal que a nossa força é minguada. Eu acho que existe uma maioria, existe algo que vem de cima para baixo, mas a nossa força ela está sempre de alguma forma reverberando. E nos campos de concentração também foi dessa forma. É muito difícil, foi muito difícil para os homens e foi muito difícil para as mulheres também, porque tinham seus filhos, né, viam seus filhos morrendo de fome. E é assim algo que aterrorizante mesmo, né? E o filme fala dos campos de concentração e a gente foca no campo do Patu, né? Que é o de Senador Pompeu, que aconteceu em 1932. Também a gente chega até a Pirambu, que também teve um campo de concentração. Pouquíssimas pessoas sabem aqui no nosso estado, no Brasil todo, que houve esses campos, né? E o filme traz isso e a gente tem mulheres, né, que são remanescentes, que estão personagens do filme, que são personagens do filme que falam no filme. E eu queria dar exemplo da Dona Francisca, que tem 95 anos mais ou menos, que ela vivenciou o campo com 5 anos de idade e ela é uma personagem fortíssima. Ela não fala tudo no filme, porque obviamente não dá tempo, mas quando você conhece a Francisca assim pessoalmente e você aprofunda, ela é uma fortaleza. É uma fortaleza que sobreviveu a um campo de concentração. Então a história da vida dessa mulher é um negócio assim absurdo. Vale um filme especial. É um filme só ela. Então assim, a força da mulher, ela atravessa os tempos, né? Mesmo com essa... Bom, eu só quero dizer que vocês estão de parabéns por estar trazendo esses temas, por estar trazendo essas mulheres nós e todas, essas questões. Né? Inclusive, nós todas, porque inclusive você está nos trazendo também. Vocês estão nos trazendo aqui, né? E a gente encerra, porque a gente também tem um espaço também para voz feminina. Trouxemos aqui a Germana querida, que também em parceria no filme, né? Para encerrar o programa de hoje. Obrigada por esse espaço. Obrigada, até a próxima semana, gente. Tchau. Só quando você parou de roer as unhas é que eu vi o quanto elas eram fortes. Suas unhas que antes quebravam, hoje arranham, deixam marcas e cortes. E quando vi seus cabelos curtos é que percebi que sua força vai além de você. Não importa tamanho de cabelos e unhas, o que você tem é mais do que isso pode ver. É mais do que se pode ver, é mais do que se pode ver, é mais do que se pode ver. O que você tem é mais do que se pode ver, é mais do que se pode ver, é mais do que se pode ver. O rato roeu a roupa do rei de Roma. A roupa do rei foi feita para o rato roer. Suas unhas de gatas são garras seguras, então não foram feitas para você roer. E quando vi seus cabelos curtos é que percebi que sua força vai além de você. Não importa tamanho de cabelos e unhas, o que você tem é mais do que se pode ver. É mais do que se pode ver. Quero ouvir. É mais do que se pode ver, é mais do que se pode ver. O que você tem é fácil. É mais do que se pode ver, é mais do que se pode ver, é mais do que se pode ver. Mais uma vez, o que você tem é mais do que se pode ver, é mais do que se pode ver. É mais do que se pode ver. Última vez, o que você tem.